Meu nome é Chacha Barja, eu sou escultor, ceramista, trabalho com barro. Eu sou de Belém, morei no Rio muito tempo, depois em Recife, onde a produção começou mesmo lá, e agora estou aqui em São Paulo. Conta um pouquinho sobre a sua rotina no ateliê, conta um pouquinho do dia a dia aqui na Domo Dami. Foi bem interessante, assim, chegar na Domo, estar nessa experiência, basicamente também pela questão do espaço, de estar envolvido aqui dentro e de ter uma relação entre ateliê e jardim. Assim, eu acho que foi uma experiência que eu não tinha nunca tido, assim, tão marcante, né? Mas desse encontro de conseguir produzir para o jardim, no jardim, e aí ficar nesse dentro e fora da casa e do jardim, né? Como que isso foi interessante assim também para mim. Também achei muito interessante a questão de ter uma prática de cerâmica completa aqui dentro. Então, de ter o forno, é como se fosse, eu tenho o jardim, a casinha e o forno, né? E aí eu fiquei muito trabalhando esse circuito, assim, em todo o processo, assim, da escultura, né? Porque são muitos processos, então tem a modelagem, a secagem, a pintura, o próprio pensamento sobre o equilíbrio, né? Então, isso foi interessante como um todo, assim, de estar aqui dentro da residência. Foi a minha primeira experiência de residência, né? Então, o tempo também de 3 meses é um tempo importante desse trabalho. E é isso, assim. E aí eu acho que também nesse encontro aqui do ateliê, do espaço, que é muito interessante, de jardim, de casa, do forno, eu também consegui experimentar mais a questão da pintura na cerâmica, com a cerâmica, né? Com barro, na verdade. Então, eu consegui espalhar mais esse processo de pintura com barro, gravando essa experiência mais aqui. Então, isso foi bem legal, assim, para mim, estar aqui. Eu tô vendo É isso. as diferenças. E conta um pouco sobre isso. O que que é esse processo de pintura com barro, assim, como que funciona? Basicamente, a lona, ela é pra gente, assim, eu me considero ceramista, né, também, assim, primeiro eu vou aprender esse ofício da cerâmica, então eu vou em busca desse material para poder falar sobre a escultura. Minha pesquisa basicamente é sobre o barro, a extensão desse barro até onde a gente pode levá-lo, de onde ele vem até onde a gente pode levá-lo, criando as esculturas. Mas nesse processo do ofício da cerâmica, de ser ceramista, uma das grandes ferramentas nesse processo é a lona mesmo, porque a gente usa a lona para bater o barro, para abrir o barro, para amassar o barro. Basicamente, a lona é uma matéria que ela não gruda nesse processo do barro, quando o barro está úmido. Então, nesse processo de ateliê mesmo, de abrir uma placa de barro sobre a lona e cortar essa placa para fazer alguma escultura ou para fazer algum objeto, eu entendi no processo que o riscar eu desenhava, né, na lona. Então, a fricção da minha ferramenta de metal na lona, ela fazia esse desenho. Então, num processo de vivência de ateliê, assim, eu começo a destrinchar esse trabalho do desenho, do desenhar com barro na lona, ou da pintura, né? Então, é como se eu estivesse falando que eu estou pintando o processo da escultura. Então, eu estou meio que arquivando esse processo. E aí eu vou também para um lugar que é conceitual, assim, nesse processo de escavar, né? De escavar o barro. Porque eu estou contando, na verdade, na minha pesquisa, sobre uma grande explosão de água numa paisagem desértica. Então eu estou num momento que eu tenho um deserto, não consigo visualizar nenhuma matéria porque é uma paisagem limpa de figuras, né? Uma imagem limpa figurativa. E essa explosão de água que vem do solo, ela molha esse deserto, ela molha essa terra e rebanha ela para voltar às formas, né? Então é como se eu estivesse também falando sobre um trajeto de perda de memória, dessa desertificação mesmo cultural da minha saída do norte para cá, né? Então é como se eu estivesse reativando as histórias de território, as histórias da minha família. Minha família é uma família libanesa que migra para Santarém.
Então, daí a história de migração meio que já está, né, traçada assim nas nossas vidas. Então, e aí meus bisavós vendiam tecido, tinham loja de tecido em Santarém. E aí vem a lona, né, de volta, vem esse desenho. Então, quando eu tô ali escavando o barro também, e quando aquele barro que eu escavei, ele também vira uma outra escultura, é como se eu estivesse cavando esse solo do deserto para vir a explosão de água. E aí eu também e aí me perguntam, né, por que o barro, talvez, né, por que o barro como construção, né? E aí também a gente pode falar de toda a imagética desse encontro também, da história da cerâmica tapajônica, marajoara, dessas grandes descobertas, né, dessa matéria, dos desenhos, dos motivos. E o barro faz parte da minha identidade mesmo, do norte, da cultura, assim. Então aí eu vou meio que pesquisando isso, contando essa linha no tecido também. E você sempre falou sobre esse brincar com barro, né? Que eu acho que surge daí essa ideia das esculturas, né? Super, porque quando eu começo a experimentar o barro e entender o que é essa matéria, né? Tentar entender também, tentar ser moldado por ele, porque aí eu vou para estudos de escultura, né? Conceito de escultura, relação entre o corpo e a matéria, então como que eu formo esse barro me forma, ou conceitos primários da escultura, que, né, o erguer, o juntar, o empilhar. Então eu começo a pensar quais são as minhas primeiras ideias sobre o barro, os primeiros contatos sobre o barro, de onde vem isso, né, também, né? Eu estava falando dessa questão identitária da cerâmica, mas também eu começo a lembrar, e aí vem essa história que eu lembro de uma brincadeira de infância com as minhas irmãs, que era no mosqueiro, a gente tomava um banho de rio e aí afundava até o fundo para catar a areia, né, meio barrenta, dali levar para a margem e na margem a gente fazer as brincadeiras, fazer os monstros e deixar secar, depois pintava até, ou jogava no rio de volta. Então tem um ciclo ali, né? Mas a primeira relação, e aí eu tento trazer essas memórias também da relação com a matéria na escultura, no processo desse erguer, né? Então aqui eu tenho esse trabalho que eu fiz aqui também, que eu pego uma massa de barro e vou moldando. E eu tenho essa série que eu vou pegando várias e vou moldando. E aí eu gosto muito de ter esse acabamento de mão mesmo, molhado, na verdade. Tipo, é como se eu deixasse secar ela molhada, né? Então, e aí que depois eu trabalhei com óxido de cobalto, com vitrificante também, para ele ficar esse molhado, né? Também, como se tivesse acabado de pegar do rio, né? Assim também. Tem o gesto, né? Eu sempre o amassar. Várias vezes eu cheguei no ateliê e te perguntei sobre essa relação dos seus dedos mesmo e por que você fazia esse acabamento, né? Mas eu acho que quando você fala sobre como você aprendeu a mexer com o barro, eu acho que fica mais claro. Eu também tenho uma relação que o meu interesse é basicamente a construção do volume da matéria. Então, quando eu estou fazendo essa explosão e estou criando esse volume, o meu interesse maior é erguer, menos dar acabamento, deixar liso, sabe? Então, e que esse erguer tem a ver com essa erupção. E que esse erguer tem essa erupção. E aí eu vou criando metáforas dessa erupção, assim, ao longo dos trabalhos, né? Essa erupção também é a luz que atravessa o mundo, né? É uma raiz que atravessa o solo também. Ou até mesmo trazendo a relação entre outros artistas, né? Tipo, a cabeça de Brancusi, para mim também, é a criação ali do primeiro corpo, é o ovo, né? Para mim, essa é a minha criação do ovo e desse estouro desse ovo, na verdade. Porque o ovo, geralmente, ele é estourado, ele é perfurado. Então, tem também uma questão de um objeto ali que se bota para fora, né? Que é o gozo. Que é o gozo também. Que é o gozo. A gente falou muito sobre... A gente falou sobre isso.
Essa relação de um corpo também que ali não se vê muito Contido, né? contido do eu e do não eu. É uma leve membrana, assim, né? Do eu e do não eu. Então ele se estoura, né? E aí, falando desse estouro, acho que também foi uma experiência muito importante aqui na residência ter a presença do forno, né? Perto do ateliê. Isso foi muito legal. Conta mais sobre o nosso querido forno. O nosso querido forno, o nosso Foi um filho baby. nosso. Ele ficou pronto junto Pra com a você, sua né? vida. Eu vou sentir muita saudade. Mas ter de perto um ceramista ter de perto essa relação é muito importante, assim, né? E assim, quando eu não tinha, a gente vai tentando fazer de outras formas, né? Tipo, queimando um amigo, faz não sei o quê. Só que como as minhas peças são grandes, né? Ter o forno aqui foi muito bom, né? De tipo, é uma relação mais íntima mesmo. Então, toda essa relação que eu falo, minha com barro, que é quase um namoro também, né? Tem uma relação sexual, né, envolvida na construção, né, nessa matéria orgânica que pode se moldar em qualquer coisa, né? Pode tornar qualquer mundo. O forno, ele foi legal, porque é um forno diferente do que eu usava. E o espaço também é diferente. Tudo conta na cerâmica. O lugar, a temperatura. Então, eu errei às vezes no começo, né? De tipo, eu botei uma peça úmida e a peça estourou. E aí eu comecei a fazer desse acontecimento, desse acaso, também orquestrar esse planejamento, que é trabalhar essa explosão física também. Então, eu comecei a trabalhar nas esculturas as peças que explodiram. Então, se eu estou falando de uma explosão, de um ovo que se explode, ele se explodiu no forno, ele foi a matéria dele ao ponto máximo dele, assim. Então foi bem... Esse acaso não foi planejado, assim, na residência. Eu não entrei aqui com um projeto em si. Entrei com alguns, mas eles foram... eles vão se desviando, né, o acaso. E eu acho que quando essa peça explode, eu consigo reconstruir ela de uma forma equilibrada e linda, né? Eu achei isso bem legal, essa relação do forno mais íntima, assim. Um namoro. Com certeza. Quero casar. Você já quer casar com o forno? Uma residência artística sempre tem essa proposição de uma troca, né? De você experimentar. Você falou muito sobre o forno. Mas também, como que esse deslocamento impactou o seu trabalho, para além dessa... O deslocamento de estar aqui. Basicamente, eu tô dentro de um forno, né? Então, esse deslocamento é muito importante. Não, faz todo sentido, porque tudo que eu falo, essa coisa do ovo, de estar, né, nessa barriga também, né, de estar nesse forno, nessa barriga, a gente está sempre nessa construção. Então, é quase como se eu estivesse dentro dessa cápsulazinha aqui. Eu me senti muito assim. Porque vai fazer um ano que eu tô em São Paulo. E aí, na residência, eu vim pra cá, direto, assim. Eu fiquei aqui. Então, eu larguei a casa que eu tinha em São Paulo e vim morar aqui. E isso foi muito importante, assim, a relação de estar na casa, dessa casa brutalista também, de estar se sentindo conectado com a casa, com o movimento da casa. No começo foi meio estranho, mas depois você vai também se adaptando, né? Que a gente conversava, fica à vontade já. Mas também de estar longe de uma área mais central, né? Então é quase como se eu estivesse mesmo dentro desse forninho aprontando as coisas de movimento, assim. Quase que uma nova São Paulo, né? Não, 100%. Eu já tô até na dúvida se eu quero voltar pro centro, assim. Mas... E aí... isso foi muito embrionário, assim, também, no sentido de, tipo, tô aqui construindo, né? E eu tenho um trabalho mais noturno. Eu não sou uma pessoa tão diurna, eu tenho um trabalho mais noturno. Para mim, tão de noite aqui, com esse silêncio que ficava, eu conseguia, tipo, dar o meu ritmo de trabalho excelente, assim, tipo... Ouvindo música, às vezes, no fonezinho, não batendo barro de manhã, de noite, né? Mas foi bem dentro de um ovo mesmo. Interessante, né? Nunca imaginei
que poderia. Que poderia ser, tipo, um ovo. Mas faz sentido. Essa cápsulazinha também, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre o jardim. Então, eu falei um pouco dessa relação, né, de tipo, de estar no ateliê, como se eu estivesse ali modelando dentro do ateliê, mas porque assim, eu tinha essa relação de ateliê, né, ateliê no centro, São Paulo, não tem essa conexão no jardim, né, nesse espaço aberto, ou então com a claraboia. Então, esse encontro da casa, por exemplo, da claraboia, do jardim, eu comecei a entrar nos trabalhos que falam também sobre esse encontro ao céu, né? Então, o que se brota do chão, então se eu tô falando dessa meio explosão... católico, não? Também, pode ser. Bem católico. Não pensei nisso. Mas essa explosão que, tipo, quer encontrar luz, na verdade. Não de um jeito religioso, mas quase de um jeito biológico mesmo, assim, desse corpo, né? Porque quando eu tô falando também desse objeto e do vitalismo, eu também tô falando de colocar para fora partes desse corpo, né? Então, no jardim é quase como se aquela semente, ela se brotou e foi procurar o céu, né? Eu acho que é mais fotossíntese do que catolicismo. A planta que vai na direção do sol. Que vai em direção do sol, e então... aqui a claraboia também. Né? Justamente, quando eu cheguei eu fiquei muito encantado com a claraboia. E aí eu fiquei muito pensando que esse estouro, ele também é uma procura da superfície, né? Assim, né? E aí na relação do jardim eu consegui, porque basicamente eu saí de uma modelagem que é dentro, né? Só, e fui para essa modelagem no jardim. Então, eu trouxe uns vergalhões, finco os vergalhões no jardim, dali eu começo a construção no jardim. Então, comecei a modelar no ar livre também. Então, ali, pensar na paisagem, pensar nesse encontro mesmo ali, sabe? Isso foi muito interessante. Também do equilíbrio, né? Conseguir ali entortar um vergalhão, passar uma peça ou outra. A mobilidade, assim, foi outra, assim. Tipo, foi muito interessante esse encontro, assim. Preciso de um ateliê com jardim agora. Você quer outro ateliê, completamente diferente. Mas basicamente é a terra, né? É essa voltar para a terra, como se eu tivesse saído e volta para a terra. Não, é daqui. Né? E aí é totalmente diferente quando eu botava, sei lá, uma escultura na sala com teto, e aí eu boto a escultura na terra, foi um encantamento, assim, às vezes, pra mim, que eu ficava tipo assim, uau, tipo, parece que tá brotando, né? Parece que tá brotando do chão mesmo, não tem um corte. Ver em todos os lugares, né? É bem diferente de você só ver uma obra dentro de um cubo branco, né? Totalmente. É outra relação, é outra obra, parece. Assim, porque também tem o conflito espacial, né? Eu acho. Então tem uma questão ali sobre o espaço. Ao mesmo tempo que também é interessante uma obra que eu coloquei na sala, que, enfim, né, eu também trabalho muito nessa verticalização do meu corpo, e essa obra ela tem esse vulcão, né, que sobe na altura do meu corpo. Mas ali ela fez um desenho com chão pro teto, né? E aí ela também cria ali um conflito, na verdade, espacial. Então também é interessante, mas essa questão de conseguir ver fora foi bem interessante, assim. Foi incrível, assim, pra mim. E na piscina, né? E na piscina eu começo a caminhar. Falando de território mesmo, né, de andar, de tipo trajetos, desenhos também são sobre isso, né, essa escavação. Aí eu começo a ficar bem encantado assim no jardim andando, eu fico tipo, uau, olha isso, uau, olha essa, né? Olha isso aqui, olha como essa encontra essa planta, né? Ou tipo, e aí eu também a piscina é uma outra questão, porque também falando de água, e tem água aqui, então tem momentos de mais de estresse, assim, físico, era o quê? Um banho de piscina, sabe? Dar um mergulho. E aí a piscina também tem esse encantamento da água que eu tô falando. Então, trazer uma peça com esse aspecto de molhado
E voltar com ela pra piscina, eu tô pesquisando isso, assim, de como a gente pode fazer, assim, esse reencontro, assim. Então, tô achando legal ela voltar pra água, né? Voltar pra ela. Não, é um desafio, né? É um desafio. É um Acho desafio. que é isso. A gente tava, eu vi É. os testes, eu achei desafiador. É um desafio. Mas tem que fazer. Também tem uma ilusão de ótica, né, ali. Eu acho que o desafio também é isso. Eu boto uma peça de 50 centímetros, ela parece ter 10. Piscina super Ela profunda, achata, né? A Achata imagem. muito. Então talvez tenha que pensar quase essa pintura também, né, na piscina. Como se esses objetos, eles também fazem parte ali de uma composição, né? Pictórica, assim, né? De, tipo... E a luz também E a faz luz. toda a diferença, porque uma coisa é uma piscina de dia, outra coisa de noite. E a onda. O mar já, o rio. Eu queria uma piscina de ondas, mas ainda a gente... Não, mas tipo assim, quando ela tá sem ninguém, porque teve essa relação, né, que foi muito bonita, assim, pra mim, que aí eu entrei na piscina com a peça, né, aí eu afundei com a Uma peça, performance. é uma performance, eu afundei com a peça lá, aí voltei, mas aí a água tava turva, né, porque eu entrei, tava mexida, aí quando a água parou, né, aí eu consegui ver melhor, mas... Eu achei linda essa relação também de entrar com a peça, de voltar com a peça, né? Era uma peça maior, então tava carregando. Eu gosto muito de carregar a peça, né? E dar para as pessoas carregarem também. Deu aquele ovo pra Primeira gente. coisa que é que nem mãe sempre joga o filho, né? Você tem que sentir o peso do ovo dessa matéria, né? Desse encontro, assim. Sim, você sempre faz isso. Eu sempre faço, eu gosto. É real. É. Não, e são pesadas, não são leves. Isso é uma coisa legal também, porque quando a gente começa na cerâmica, assim, contando um pouco dessa história, tem uma coisa meio tímida, meio de querer domar a matéria, mas não sabendo ainda como. E aí quando a gente entende que a gente, como pessoa, não doma essa matéria, que na verdade, tipo, ela que transforma ou ela que é livre, na verdade, tem um encontro mais conceitual, assim, mais interessante, assim, também. E aí eu comecei tímido, né, nisso. Só que aí quando você começa a entender que ela tem a vida própria e que eu tenho a minha, e a gente tem uma relação não tóxica, Juro. Muito bom. também tem um encontro de ter mais coragem com ela. E aí ali eu me identifico muito mais. Quando eu consigo ter uma massa de barro tão importante quanto a minha massa de corpo. Então eu começo a construir as peças maiores, né? Mais pesadas, porque aí eu encontro a produção e falo, não, é aqui, assim, a produção é esse tamanho de trabalho, porque eu estou conseguindo fazer mais o meu movimento corporal com ela. Então é isso, tipo, eu tenho que ter muito barro, né? Tem que ter um pouco essa lógica, assim. É intimidade, né? Intimidade. Com a matéria. É mais do que uma dominância. Não é uma dominância, é uma intimidade. Uma troca. Hoje, a gente conversa, eu falo com elas, faço carinho. É verdade, eu já vi isso. Às vezes brigo, às vezes quebro. Tem que quebrar. É isso. O quebrar, ele faz parte do processo inteiro. Ele está desde o princípio. Então, é uma matéria que a gente tem que pensar que ela pode quebrar. A gente pode dar esse direito a ela. Porque já aconteceu de escultura quebrar, escultura final, e eu ficar assim, né, arrasado, mal. Ou ela tá assim, quase, né, acabando, quebrou. Então, é isso. Também eu comecei a entender mais essas etapas de processo. Eu não posso fazer uma e colocar toda o meu desejo nessa peça. Eu tenho que fazer várias. Porque aí o desejo vai se espalhando em várias, né? E aí, se uma quebra, ela quebrou, ela vai se transformar em outra coisa, na verdade. Então, também ser gentil, né, nesse processo. Que lindo. Obrigado. É uma maturidade, né? Também, acho que é tempo de trabalho, assim, também. Acho que eu tô há uns 8 anos na cerâmica. É bastante tempo. Eu queria que você indicasse
alguma coisa que você ouviu, leu, escutou, Assistiu, viu? assistiu. Durante esse período aqui, que tem a ver com esse período. Que tem a ver com esse período? Deixa eu pensar. Nossa, essa foi... É porque eu acho que tem uma coisa que é um turbilhão, assim, né? De emoções, assim, de estar aqui, assim. Então, tipo, tem esse forninho, ele tava quente. Eu fiquei ouvindo muito rock doido, o disco da Gabi Amarantos, né? Eu acho que teve um processo também dessa energia de trabalho. Foi um álbum que estourou muito, assim, fez muito sucesso agora. Eu fiquei ouvindo muito também essa conexão com brega, sempre eu escuto muito brega. Tanto do Pará quanto Pernambuco, assim, Recife, Belém, assim. Mas foi um álbum que eu escutei muito, assim, esse período aqui. Não sei, outra coisa. Acho que foi isso, porque dava um agito pra eu amassar o barro. Que é tipo fazer um pão, né? Muito. Também.